Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Murilo, arquiteto da Porto Pedras, e hoje nós iremos falar sobre uma rocha muito interessante, o arenito. O que é o arenito? O arenito é uma rocha natural com a formação através de um processo que a gente chama de processamento simples, que é o quê? A rocha está na natureza, lá na pedreira, e através de abertura dos veios a gente consegue extrair essas rochas dos blocos, tá? E as que são formatos orgânicos, que seria, por exemplo, os cacos, os cacões, a gente já deixa ela pronta, logo que faz esse processo. E tem outras que são as serradas, como essa, que a gente tem que levar para a serraria e fazer o corte, isto é, o esquadrejamento dela. E tem outro formato também que a gente chama de seixos, que são essas peças que a gente faz depois da extração do bloco, a gente leva até a serraria e faz um trabalho numa máquina que a gente chama de que é betorneira, e a gente faz um trabalho nela que ela consegue ficar nesse formato. Por que o nome arenito? Pelo seguinte, porque essas peças que vocês estão vendo aqui foram formadas há milhões de anos através de uma junção de grãos de areia. Isso mesmo, são grãos de areia que na natureza sofreram muita compactação, muita alta temperatura e acabaram se juntando e formando essa rocha que é o arenito. Características do arenito. O arenito é um material antiderrapante, isto é, ele não escorrega, ele é atérmico, não esquenta e ele tem um ponto positivo muito legal, que é um material muito moldável, isto é, dá para fazer muitas formas diferentes e muitos acabamentos diferentes. O arenito tem as seguintes cores: tem o arenito salmão, temos o vermelho, temos o amarelo, temos o branco e o rosa. As superfícies do arenito podem ser lixadas, isto é, a superfície plana, ela é natural, né, que nem essas superfícies aqui, e a superfície polida também. Quanto aos formatos do arenito, eles podem ser em formato de blocos, que são peças mais rústicas, maiores, lajões, que são uma espécie de umas pranchas, cacos, cacões, pedras serradas, seixos, filetes, filetões. Uma dica de como comprar o arenito. Primeiro, tem que comprar tudo de uma vez. Por quê? Porque toda vez que extraímos da jazida, vai mudando a tonalidade. Então, por exemplo, o arenito salmão que você comprar hoje não vai ser idêntico ao que você comprar semana que vem. Então, é muito importante já ter a previsão da metragem no projeto para fazer a compra de uma vez só. Outro ponto importante é a questão da perca. Tem que comprar com um acréscimo, que, por exemplo, as pedras serradas no assentamento tradicional geralmente é 10%, tá, de acréscimo. Os cacos são 15%. E outro detalhe importante é que todas essas peças que eu acabei de falar, que são as serradas, os filetes, os cacos, você tem que comprar por metro quadrado, para ficar mais exato. Porque tem alguns comércios que trabalham por tonelada esse tipo de formato, só que fica muito subjetivo, tá? Então, por metro quadrado fica mais exato, exceto o seixo, que realmente é vendido por tonelada, por quilo, enfim, tanto o seixo desse tamanho como os menores. Quanto ao assentamento do arenito, o que a gente recomenda? Que seja feita por uma mão de obra especializada, isto é, alguém que já fez vários tipos de serviço, tá? E a gente tem a opção de fornecer a pedra mais o assentamento também. Pelo seguinte, porque a pedra, se não ficar bem assentada, você vai ter um retrabalho enorme. Primeiro, você precisa remover a pedra existente, vai precisar remover a massa de assentamento, certo? E depois ter uma pedra nova para assentar. Outro detalhe importante no assentamento é a questão da impermeabilização do verso e das laterais da rocha. A gente recomenda isso para ambientes mais nobres, né?
como área interna ou peças mais específicas, peças maiores, para que o contato do cimento com a rocha natural não cause alguma deformação em relação à cor da rocha. E outro ponto muito importante é a questão do preparo. Isto é, por exemplo, numa parede que você vai assentar na área externa, é muito importante que essa parede esteja impermeabilizada. Após isso, tem que aplicar um chapisco fixo, sempre na horizontal, né, para deixar a superfície rugosa, para daí receber o arenito. Quanto à limpeza pós-obra, primeiro, logo que finaliza o assentamento, é responsabilidade do cliente de fazer a proteção do local. Isto é, para, por exemplo, num piso, para o pessoal da obra não ficar passando no piso, é muito importante você colocar a proteção em cima da rocha, porque a única pessoa que deve usar, isto é, deve pisar em cima, é o usuário, no caso, quem vai habitar a casa. Esse é um ponto super importante. E para remover excesso de massa, alguma coisa do tipo que pode ocorrer no assentamento, é muito importante você contratar uma limpeza pós-obra especializada em rochas. Por quê? Porque os produtos que são usados são produtos com base ácida. E se não usar corretamente, pode ocasionar a deformação da rocha em relação à superfície, corrosão e alteração de cor. Depois do arenito assentado, o próximo passo é a limpeza pós-obra. E após isso, você tem a opção de fazer a aplicação de uma resina no material que vai deixar a sua rocha com aspecto molhado. Tem a opção de aplicar um hidrofugante, que apenas vai criar uma película de proteção por determinadas horas, né? Que caso venha cair algum produto, por exemplo, se é num piso de uma área gourmet, cair uma gordura, você vai ter um tempo para limpar, ela não vai absorver de imediato. E tem a outra opção que não é aplicar nada. A maioria dos nossos clientes gostam desse aspecto supernatural, tá? Então, isso aí com o tempo vai, por exemplo, essa rocha cria uma espécie de um limo, aí você tem que fazer a manutenção periódica, que seria ou na verdade diária, com um lavador de alta pressão, com água, com sabão neutro. Uma curiosidade sobre o arenito. Graças a ele, hoje nós temos o quartzito, que é o material muito usado em bancadas, que está muito em alta. Por que a gente deve ao arenito essa situação? Porque há milhões de anos atrás foi formado o arenito. E com o passar do tempo, ele vai sofrendo mais alta temperatura e mais compactação e formou o que é hoje o quartzito. A questão do arenito é que você pode usar e abusar do arenito. Isto é, não precisa ficar preso somente a revestimento de piso e de parede. Ele pode servir para mobiliário, tá? Revestimento de lareira, chafariz. Dá para fazer muita coisa legal. A gente tem uma excelência imensa no arenito em transformar pedras brutas de arenito em peças de fino acabamento. Se você gostou do nosso conteúdo, é super importante você dar o seu like, você comentar, dúvida, sugestão, o que for, você pode colocar ali. E outro ponto importante, outros dois pontos, é você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para chegar tudo em primeira mão para você. Obrigado.